A gente vive num mundo que valoriza e muito a inteligência, né? A gente espera que as pessoas mais brilhantes sejam as que tomam as melhores decisões. Mas a realidade mostra uma coisa bem diferente. Hoje vamos tentar entender um paradoxo que é fascinante. Por que, afinal, pessoas tão inteligentes acabam cometendo erros tão absurdos? Pensa só, em grandes empresários visionários que mudaram mercados, mas que, de uma hora para outra, tomam uma decisão que simplesmente implode o próprio império. A inteligência estava toda lá. Então, o que foi que faltou? E o que dizer do mercado financeiro, hein? A gente vê gênios das finanças, gente capaz de ler gráficos e prever tendências como ninguém, perdendo tudo em um único dia. Anos e anos de estudo e análise racional, destruídos por um simples impulso. E isso não acontece só lá no topo, não. A gente vê profissionais brilhantes, com carreiras que pareciam promissoras, sabotando a si mesmos, seja por orgulho, por teimosia ou por uma única decisão feita no calor do momento. Então, a gente chega na pergunta central. Se a inteligência não é, por si só, uma garantia de boas decisões, o que está acontecendo dentro da nossa cabeça? A resposta, olha, é bem mais complexa e interessante do que parece. E aqui está a primeira grande peça desse quebra-cabeça. A nossa inteligência e a nossa emoção não funcionam em caixinhas separadas, sabe? Muito pelo contrário, elas estão totalmente entrelaçadas. E por mais estranho que pareça, a inteligência pode se tornar uma ferramenta para justificar impulsos que são puramente emocionais. O processo é quase sempre o mesmo. Primeiro, vem a emoção. O medo, a ganância, a euforia. Só depois é que a nossa mente racional entra em campo. E não é para analisar a situação friamente, mas sim para criar uma justificativa perfeita para aquilo que a gente já decidiu sentir. E este aqui é o ponto crucial. Uma mente brilhante é extremamente hábil em criar narrativas, em criar argumentos sofisticados. Ela encontra dados, ela constrói lógicas, ela formula defesas tão elaboradas que a decisão, mesmo que tenha nascido de um impulso totalmente equivocado, passa a parecer 100% racional. A inteligência, nesse caso, vira cúmplice da emoção. E isso nos leva direto para o segundo grande perigo, o excesso de confiança. O sucesso, que deveria ser um aliado, pode acabar se tornando nosso pior inimigo. Lembra daquele empresário do começo? Pois é. Olha, acertar é ótimo, claro que é. Mas cada vitória pode nos deixar um pouquinho mais cegos. A gente começa a acreditar que é infalível, que o sucesso do passado garante o sucesso do futuro. E é bem aí que a armadilha se fecha. Quando essa ilusão de que a gente não erra toma conta, as consequências são silenciosas, mas são devastadoras. A gente para de ouvir os outros, para de questionar as próprias certezas e, o que é pior de tudo, a gente para de aprender. Nesse ponto, a inteligência, que foi a base do sucesso inicial, se transforma numa barreira. Ela passa a ser usada para defender o status quo, para justificar a falta de questionamento. Ela reforça aquela ideia de "eu sei o que eu estou fazendo". O nosso maior ativo se torna o nosso maior risco. E se tudo isso já não fosse o bastante, ainda temos que lidar com uma terceira armadilha mental que talvez seja a mais sutil de todas, o famoso viés de confirmação. Pensa na nossa mente como se fosse um advogado de defesa. O objetivo dela não é encontrar a verdade, mas sim provar que o nosso ponto de vista já está correto. Ela vai buscar incansavelmente por provas que confirmem nossas crenças e, ao mesmo tempo, vai ignorar ou minimizar tudo que possa contradizer essas crenças. Lembra daquele investidor experiente? Talvez ele só tenha buscado as notícias que confirmavam a aposta arriscada dele. Agora, o que é realmente interessante é como a inteligência agrava essa situação. Uma pessoa inteligente não apenas ignora as evidências contrárias, ela é capaz de usar o intelecto para ativamente refutar, descredibilizar e construir argumentos super complexos contra qualquer coisa que desafia a sua visão de mundo. Certo? Então, se a inteligência por si só não é a resposta e pode até ser parte do problema, qual é o caminho? A resposta está em cultivar qualidades que vão muito além da pura capacidade cognitiva. A diferença aqui é crucial. Inteligência é ter as respostas, sabedoria é ter as perguntas certas. É a humildade de admitir que não se sabe tudo e a coragem de querer continuar aprendendo, sempre. As pessoas que tomam decisões mais sábias não têm medo de errar. Elas enxergam cada erro como uma lição, cada dúvida como uma oportunidade.
Elas sabem que o aprendizado é um processo que não tem fim e nunca se dão por satisfeitas. E essa frase ilustra a diferença de forma brilhante. O erro inicial pode ser inevitável, um produto daquelas armadilhas todas que a gente discutiu. Mas a insistência no erro, a recusa em ajustar o curso depois que a realidade bate na porta, isso é uma escolha. É a escolha de priorizar o ego em vez do aprendizado. No fim das contas, talvez a pergunta que realmente importa não seja sobre o quão inteligente alguém é, mas sim sobre o quão disposta essa pessoa está a estar errada. A verdadeira sabedoria não está na capacidade de acertar sempre, mas na coragem de admitir quando se erra e ajustar a rota. A verdadeira sabedoria não é um destino, mas sim uma jornada. É a jornada de uma mente que nunca se fecha, que nunca para de aprender, que nunca deixa de se maravilhar com aquilo que ainda não sabe. E essa é uma jornada que está ao alcance de todos, independentemente do QI.